Tudo bem? Olha só, eu estava lendo aqui no G1 as imagens que revelam a destruição do Morro do Castelo para ampliar o centro do Rio de Janeiro, isso no início do século XX, e eles tiraram um morro chamado Morro do Castelo, e esse morro, esse arquivo geral da cidade mostra a destruição do morro, considerado esse morro o berço da cidade, onde a cidade nasceu. E depois ele tinha edificações, tinha cadeia, tinha igreja, tinha uma escola, acho que escola jesuíta ou um templo jesuíta, tinha até um mistério lá que tinha provavelmente um tesouro enterrado, umas histórias assim. Depois ele entrou em decadência, as famílias, o morro era culpado de bloquear o vento, o morro ficou sendo culpado de tudo, interesses, oficiais que deveriam retirar o morro dali, parará. Os políticos concluíram que sim, fizeram leis para que pudesse retirar e tal. Sem entrar muito em detalhes, o morro foi destruído. Lima Barreto era um poeta e ele se opôs a essa perda da memória nacional e ele viu ali interesses escusos, interesses de políticos, interesses de empreiteiras, de fazer a obra e ganhar algum dinheiro, ao mesmo tempo jogar aquela miséria que começou a se instalar no morro, os pobres e tal, inclusive questões raciais também, e ele tinha problemas com questões raciais, ele era filho de negros e tudo, mas era e na década entre 10 e 20, muito antes, ele já era um grande poeta, um jornalista, uma pessoa competente, capacitada, prolífero, mas como tinha as questões raciais, principalmente no início do século XX, ele ressentia e sempre denunciava isso, e ele era contra esse apagar da história do Rio, por questões de interesses particulares, segundo ele, interesse também contra a pobreza, a questão da visibilidade da capital mais bonita, coisa que ele achava que poderia ter sido feita de outra forma sem apagar a história. Bom, então eu propus a IA, no caso o GPT, que escrevesse um poema. Ele morreu logo quando a obra terminou, em 1922. Eu pedi para que escrevesse um poema como ele estivesse dizendo sobre o título Apagaram o Morro do Castelo, que era o tal morro central da cidade, que dá visibilidade sobre a Baía da Guanabara. Então, mas dei o contexto do que era o Morro do Castelo para a IA, e a IA fez o seguinte poema: Apagaram o Morro do Castelo, silêncio e cal. Como quem varre a memória para debaixo do jornal, a pá brilhava nobre, o decreto vinha polido, mas o povo via só o passado traído. Diziam, é o preço justo da civilização. Abrimos avenidas para arejar a nação. E eu via poeira entrando em cada peito, e a história, coitada, despejada sem direito. As pedras que guardavam rezas e pecados foram lançadas ao mar, bem longe dos olhos cansados, e os doutores de fraque escreviam discursos finos, enquanto os carregadores empilhavam destinos. O morro não caiu sozinho. Derrubaram gente, barracos, santos, retratos, templo, um tempo inocente. Os meninos sem cerro ficaram órfãos de rua, e à noite não sabiam aonde punham a lua. Chamaram de progresso essa mania de rasurar, de fazer do mapa um quadro para emoldurar, mas quem o moldura a fome, a mão calejada, a santa quebrada e a esteira dobrada? Eu, cronista da esquina, vi o baile oficial. Os sinos calados, a pátria em discurso banal. O engenheiro sorri, o político benze o terreno, e o povo aprende que o chão é sempre pequeno. No lugar do morro ergueram vitrines, talvez, onde a alma se compra a prestação, quem sabe por mês. A cidade vaidosa posa em fotografia, mas sem perceber o vazio que lhe cresce no dia a dia. Quem pensa que é pedra não sente, escuta mal. O morro de Castelo grita no temporal, sua voz é vento ecoando nos becos, lembrando que os modernos também fazem pecos.
Rio, minha cidade, com pés em lama e salão, te limpam por fora, mas te sujam o coração. Se a cada moda arrancas um pedaço de si, que sobra da cidade para dizer de que vi? Eu escrevi amargo, sem verniz nem altura, por amor à velha e pobre criatura. Apagaram o morro, mas eu guardo o protesto. Moderno é lembrar, não é jogar fora o resto. Bacana, né? Pois é, fica aí esse libelo, não escrito por Lima Barreto, mas como se o fosse, próximo do ano em que o projeto ficou pronto, ele tendo falecido, seria um libelo em homenagem ao Rio Antigo, em homenagem à sua cor, à sua posição, à sua militância, à sua capacidade, à sua competência como brasileiro nato e um grande brasileiro. Muito obrigado e até o próximo TikTok. Eu espero que você goste, deixe o seu comentário e reproduza esse vídeo, porque faz parte da história brasileira, né? Assim como Lima Barreto. Muito obrigado e até. Olá, tudo bem? Gente, eu estava vendo a mensagem de um articulista aqui da internet, ele falando que poucas vezes o vídeo dele é visto até o final e que quem estava mantendo o canal dele, com todo o trabalho que ele tinha para poder fazer o vídeo filmado, com luzes, câmera, ele tinha que ler, ele é um cara muito sério, ele é professor, lança livros e além de tudo ele tem assim, outros hobbies que ele abria mão num determinado momento exatamente para fazer esses vídeos e chegava à conclusão que os vídeos públicos não davam retorno para ele, que ele vive daquilo. E ele percebeu que a mensagem dele não chegava. Isso tinha a ver com o algoritmo. E então ele tomou a decisão de só fazer vídeos para membros e eventualmente ele fazia algum vídeo público. Porque quem mantém ele no canal realmente são os vídeos públicos. Isso lá no YouTube. Bom, outros estão falando que algumas plataformas entregam mais coisas, outras não. Tem Telegram, tem isso, tem aquilo, tem o Instagram que eu não gosto. Eu tenho um canal no YouTube, né? E então eu resolvi pedir para a IA fazer um poema. Eu escrevi mais ou menos assim: escreva um poema com 10 estrofes com o título Por que minha mensagem não chega até você? E considere que hoje atuamos em redes da web, que o algoritmo privilegia mensagens chamativas, de baixa informação, curtas e rápidas, tudo com muita pressa. Assim, quase todos nós na web ficamos mudos e ficamos invisíveis. Eu sou um desses. Por mais que eu queira falar isso ou aquilo, eu tenho matérias minhas que são extremamente polêmicas e às vezes do meio para o final sai alguma coisa polêmica e nunca ninguém comenta essas polêmicas. Quer dizer, ninguém assiste o vídeo até o final. Mesmo que eu tenha lá 40, 60 mil visualizações, não é possível que não tenha um comentário sobre um fato polêmico que eu falei lá. Quer dizer, visualização não é uma coisa que assistência que tal. E alguns curtem e tal. Bom, mas ainda assim eu me sinto invisível. E eu quero discutir são ideias, por isso que eu fiz o canal. Bom, muito bem. Assim quase todos nós na web ficamos mudos e invisíveis. Então, eu pedi para que ele considerasse essa fala e escolhesse um poeta que fosse uma pessoa que fosse denunciar esse tipo de coisa, que tivesse estilo para fazer essa denúncia, e escrevesse a mensagem, o poema com 10 estrofes com esse título. E ele escolheu Carlos Drummond de Andrade. Ele escolheu, e disse para mim que escolheu, e escreveu o seguinte poema que eu vou ler para você: Por que minha mensagem não chega até você? Então, escrevo com os dedos cansados num deserto cheio de vozes. A minha é vento fraco entre tempestades de luz. O algoritmo olha de lado, mede meu silêncio em métricas e conclui que não vale o preço de um clique. Gritam os slogans sem carne, as frases de plástico brilho e a verdade tímida desiste de disputar a atenção. Eu queria apenas falar, como quem chama um amigo na rua, mas a rua virou vitrine e o amigo estatística. Tudo precisa ser curto, rápido, mastigável, vendável. E por isso não serve. A rede tece um véu sobre o que não entretém. Minhas palavras caem fora, como poeira da tarde. Ficamos mudos, invisíveis, cada um atrás de sua tela, balbuciando para ninguém,
um resto de humanidade. Às vezes penso que falo com um mar de espelhos opacos. Vejo meu rosto de volta e o teu nunca chega. Mas sigo escrevendo teimoso, como quem planta árvores na pedra. Talvez uma raiz encontre uma fresta de ti. E se nunca chegares, que ao menos reste o gesto, o de falar contra o silêncio que nos organiza em nada. Muito bacana, né? Gente, então é isso aí. Deixa o seu comentário, republica o vídeo e até o próximo programa, onde nós vamos falar ou de um poema que algum poeta fez, ou se não, algum poema que a IA criou em nome de algum poeta. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Hoje aqui no TikTok eu vou mudar um pouco de tema, eu não vou falar de poesia, eu vou falar de sociologia. Não é que eu vou falar de sociologia, eu vou pedir a IA confabular um texto, né? Construir um texto que leve em consideração o pensamento, a pedagogia, né? De Norbert Elias. O Norbert Elias, ele foi um sociólogo alemão e é um dos principais representantes da sociologia dos processos, também conhecida como sociologia das figurações ou sociologia figuracional. E qual que é a teoria do Norbert Elias? Bom, a teoria sobre o processo civilizador foi desenvolvida por Elias em 2 volumes. E, em princípio, ele fala de uma história dos costumes. Em 1994 foi lançado, a última edição, talvez, não sei. Ele analisou o modo como as mudanças das regras sociais eram sentidas pelos indivíduos e a transformação do comportamento e do sentimento em relação a elas. E teve um outro volume que eu não vou mencionar aqui agora, porque a ideia é falar da ideia do Norbert Elias. E a crônica que eu pedi para a IA fazer para mim tem como título O que é o tempo. E é interessante a gente ver a formulação, o pensamento do tempo filosófico ou sociologicamente falando, com relação à carga dos costumes e das mudanças de comportamento de que as pessoas participam. Nós estamos numa virada. Desde 2020 nós estamos numa virada aqui que parece que definitivamente os ecos do século XX foram embora, deixaram só os seus resquícios e as suas construções para que os que vierem agora, porque eu já tenho 69 anos, eu nem sei mais de que século que eu sou. Eu estou nesse século, né? Mas observando as coisas que acontecem, as mudanças de paradigma de pensamento, e às vezes a gente tem a tendência a reclamar, de não gostar. Eu vou começar a ler o texto e, se infelizmente não der tempo terminar, eu continuo depois. Há perguntas que parecem envelhecer conosco, mas que curiosamente nunca ficam obsoletas. O que é o tempo? Talvez seja a mais persistente dessas perguntas. Não porque falte resposta, ao contrário, sobram relógios, calendários, cronogramas, agendas digitais que se encarregam de domesticar as horas, mas porque cada resposta traz à luz ou à tona outra pergunta, como se o tempo fosse um pano de fundo permanente que se move enquanto acreditamos estar firmes. O tempo, dizem, é uma sucessão de instantes, mas essa definição nos abandona logo adiante, pois o instante em si é escorregadio. Quando nomeamos, já passou. Assim, o que chamamos de tempo é um artefato social tão denso quanto o próprio tecido das relações humanas. A diferença entre chegar atrasado e chegar cedo não está no ponteiro dos relógios, mas no mundo das expectativas, das obrigações e das pressões que organizam a nossa convivência. Tem a ver com o nosso modus operandi de sociedade. É nesse emaranhado que o tempo ganha forma e tempo e também o peso. Imagino, diz ele, a cena de uma aldeia medieval na qual o nascer do sol e o signo da igreja determinavam o compasso do dia. O ritmo era lento, mas não menos rigoroso do que hoje. O tempo não era contado em minutos, e sim em tarefas. Arar o campo, preparar o pão, fazer uma oração. A disciplina não estava no pulso, mas no hábito.
Com o avanço dos relógios mecânicos, sobretudo nas cidades, o tempo deixou de ser um fluxo orgânico e passou a ser uma medida uniforme, compartilhada, abstrata e, justamente por isso, muito mais poderosa. Foi preciso treinar o corpo e a mente para obedecer a este relógio, e assim nós aprendemos a viver num compasso que já não nasce de nós, mas que se impõe a nós, socialmente. É nessa transformação que o tempo se torna uma espécie de segunda natureza. Já não percebemos o esforço que é necessário para obedecer o ritmo social. Quando a campainha toca, a reunião começa. Quando o aplicativo apita, a mensagem exige resposta. Quando a semana recomeça, a máquina da rotina engole nossas intenções. E tudo isso parece muito natural a nós, mas é o resultado de longos processos históricos civilizatórios nos quais aprendemos a nos autocontrolar. Controlar o tempo tornou-se então uma extensão de controlar a nós próprios. Ainda assim, o tempo não é apenas uma opressão, ele é também uma promessa. Não é só opressão, é promissão. O futuro nos organiza, fazemos planos, definimos metas, adiamos prazeres, é como se estendêssemos nossa própria existência além do presente, apontando que diante haverá um eu, que colherá os frutos de nossas renúncias. E esse adiamento permanente é uma das marcas mais fortes das nossas sociedades atuais. Ele exige disciplina interna, medir o presente à luz de um amanhã que nunca chega plenamente. Ao mesmo tempo, essa espera estruturada oferece sentido. A ideia do progresso, seja pessoal, seja econômico ou moral, repousa sobre essa confiança no tempo como estrada. O curioso é que, nesse processo, as pessoas se enredam umas nas outras. Meu atraso afeta seu compromisso, seu ritmo de trabalho depende do meu, a entrega de um depende da espera do outro. O tempo é relacional antes de tudo. Chamemos isso de uma figuração temporal, uma rede de interdependências em que os ponteiros, na verdade, são as próprias pessoas. E basta que uma parte dessa rede se acelere ou desacelere para que o conjunto precise de se reajustar, se sintonizar. A obsessão contemporânea pela produtividade, trabalhar mais rápido, fazer mais em menos tempo, reorganiza a vida inteira ao seu redor. Não precisamos de um chicote externo, basta o cronômetro interno que não cala. A tecnologia não nos libertou dessa lógica, talvez a tenha até refinado. Se antes o sino da fábrica marcava o ritmo, hoje são as notificações constantes que fatiam o dia em micro-obrigações. A fronteira entre trabalho e descanso se dissolve. O tempo livre torna-se uma planilha invisível, contabilizada em passos, séries assistidas, cursos realizados. Até o ócio precisa ser bem aproveitado, tornamo-nos gerentes de nosso próprio relógio, cobrando de nós mesmos com severidade. Mas o tempo não é apenas uma construção social que regula, ele também é uma experiência há dias que passam como um sopro, outros se arrastam como os pés, como se cada segundo fosse um fardo, algo preso aos pés. O relógio marca o mesmo, mas nossa percepção vem dilatando-se ou contraindo-se conforme o sentido que temos da coisa. A dor alonga o instante, a alegria o dissolve, e ainda assim aprendemos a submeter essa experiência íntima ao compasso coletivo. Dizemos foi rápido ou foi longo, mas nos guiamos por horários que pouco têm a ver com a textura daquilo que foi vivido. Talvez por isso envelhecer seja um aprendizado delicado. O corpo muda de ritmo, mas a sociedade não desacelera para nos acompanhar. O idoso que espera na fila, o adulto que se culpa por não ter tempo, o jovem que sente a urgência em não poder perder nada, todos estão heredados ao mesmo jogo das expectativas. O tempo cronológico avança, mas o tempo social cobra presença, eficiência, movimento. O descompasso entre esses dois tempos pode ser fonte de sofrimento ou reflexão. Não se trata de demonizar o relógio. Sem uma referência comum, a cooperação seria quase impossível. O tempo partilhado é condição de qualquer vida coletiva. A questão é reconhecer que ele não é uma entidade natural fixa, mas um acordo que precisa ser continuamente negociado pelas partes, infinitas partes. Quando falamos em qualidade de vida, falamos em grande parte da possibilidade de reconfigurar esse acordo, introduzir pausas, respeitar ritmos, aceitar que nem tudo pode ser cumprido na mesma régua.
Talvez a pergunta o que é o tempo permaneça aberta. Ao responder, estamos dizendo algo sobre nós próprios. Revelamos como nos organizamos, o que valorizamos, o que tememos perder. O tempo é o espelho de nossas interdependências. Lembra-nos que estamos ligados, que nossas agendas se entrelaçam, que nossas expectativas se apoiam umas às outras. É uma invenção tão concreta quanto uma ponte ou uma lei, mas tão íntima quanto a nossa própria respiração. No fim, o tempo não é apenas aquilo que passa. Somos nós que passamos por ele, deixando marca nos outros enquanto acreditamos estar marcando horas. Tem mais um pedacinho, mas eu vou parar por aqui. Muito obrigado e até o próximo. Gostei desse texto. Tchau. Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar de um poeta mineiro que é o Donizete Galvão. Ele nasceu em Borda da Mata, aqui em Minas, em 1955 e faleceu em São Paulo em 2014. Ele teve uma vida relativamente breve e ele se aproximou muito da poesia brasileira, que chegava até ele por intermédio do suplemento cultural de Minas Gerais, de jornais, Talvez pela proximidade de idade, que eu teria. Eu sou de 56, ele de 55. Ele deve ter lido o suplemento do Jornal do Brasil, da Folha de São Paulo, do próprio Globo, que tinha sempre os suplementos culturais. Então, ele se aproximou muito da poesia de Carlos Drummond de Andrade, Emílio Moura, Henriqueta Lisboa, Dantas Mota, Murilo Mendes, entre outros. Eu estou lendo aqui no Wikipédia. Eu o conheci apenas de nome e por acaso, E quando fui pesquisar aqui sobre a questão do tempo, do nosso tempo, que eu já fiz inclusive um texto sobre isso, que era um texto relativo ao Norberto Elias, eu pensei também sobre a inadequação de alguns ao nosso modelo moderno de vida. E pedi para a IA escrever um texto baseado no que o Donizete pensaria dentro do pensamento da vida, da cosmovisão dele, e ele fez um poema muito bonito que eu vou ler para vocês aqui agora. Então, o estilo que está sendo imitado pela IA aqui, no caso de Psique, é o Donizete Galvão. O título eu dei Qual é o meu tempo? O intuito era saber explorar a inadequação de alguns ao nosso mundo moderno. Então vamos lá. Qual é o meu tempo? Não me peçam pressa, não me cobrem horas. Meu relógio é feito de musgo e de auroras. Adequação é uma palavra que o asfalto devora. Há um rio antigo dentro do meu peito, que deságua em versos lentos e imperfeitos. Enquanto o mundo clica, eu escuto os insetos. Carregam nas mãos trilho, telas de brilho fácil, eu carrego sombras. De um galho de acácia, a conexão delas é instantânea e vazia. Falam em redes, em nuvens em links, minha rede é tecida de raízes finas, minha nuvem é apenas a que chove na sina. O algoritmo entende os desejos padronizados. Meu desejo é torto, fruto não catalogado. Procuro no dicionário verbos que já foram arrancados. Oferecem Wi-Fi, sinal de todo canto. Eu busco o fio solto de memória, um encanto que liga o cheiro da terra ao primeiro pranto. Tenho o ritmo da balsa no rio sem GPS, enquanto navegam velozes, cada um à sua vez, em mares digitais que esquecem e vão dos pés. Pagam com luz fria de um LED a piscar. Eu acumulo moedas de sol a se espalhar no chão da cozinha ao fim do luar. Sou anacrônico como poste de telégrafo em praça reformada. Minha falha é um grafo num muro que derrubam durante a madrugada. Mas se meu tempo é esse, o do descasamento, nele finco minha âncora de espanto e assombro. Meu lugar é brecha, o interstício, o ombro do presente que passa sem sentir seu próprio compasso. Meu tempo é o que falta no feroz abraço do mundo que avança e deixa para trás o mundo frágil, o humano, o silêncio, a brisa, a última estrofe,
que ainda se improvisa. Esse foi o poema. Achei muito bonito. Deixe seu comentário se você gostar e procura saber, se você quiser, quem é o Donizete Galvão, né? E, se for o caso, depois a gente lê poema de alguns desses poetas que eu li, apenas as suas imitações, vamos dizer assim, os seus estilos através da IA. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo programa aqui na internet. E que a gente vai falar de alguns. Eu estava tentando achar um poema em tempo aqui, mas ficam entrando uma opção de páginas na frente. Aí querem que eu assine não sei o quê, eu não quero assinar nada. Gente, muito obrigado. Até o próximo programa aqui, onde a gente pode falar de algum poeta ou falar a poesia desse poeta ou a IA trabalhando com algum tema no estilo desse poeta. Muito obrigado e até o próximo. Tchau.